Eu vim apresentar para vocês o nosso treinamento Master Beauty Pro, uma formação para profissionais da área da beleza e estética avançada que deseja construir o seu curso presencial e aprender a dar aula. Se qualificar como educador, dominando todas as técnicas de apresentação e demonstração de um curso. Esse curso é também para os educadores que já dão curso, mas que querem aprender a captar mais alunos e querem também aprender a vender mais os seus cursos. Nessa formação de educadores, você contará com as instruções em passo a passo, que vai te formar como um professor, te ensinando desde as técnicas de comunicação e apresentação de um curso até o seu posicionamento e o seu desenvolvimento como um educador. Esse curso é também para você que começou a dar curso, mas não está atingindo o resultado que esperava. Se você vende hoje entre 2 a 14 cursos somente no mês, ou o mês que você vende um ou nenhum treinamento, esse curso também é para você. Você sabia que a forma que você apresenta o seu curso, como você distribui a grade e o cronograma influencia completamente na decisão de compra do seu aluno? Esse treinamento ele vai te ensinar como deixar o seu curso mais irresistível para compra, vai te ensinar as principais técnicas de venda utilizada para esse produto. Isso mesmo, ensinaremos técnicas exclusivas que fará o seu curso deslanchar nas vendas, as mesmas que eu utilizei no meu negócio e fiz crescer. Agora, se o seu objetivo é fazer com que isso seja o seu modelo de negócio e ter como alvo a criação do seu centro de treinamento de profissionais, quiçá a sua escola, assim como eu fiz, você acaba de encontrar o treinamento que vai te dar todo o passo a passo para você atingir essa meta. Veja o que você vai aprender aqui comigo. Nesse treinamento, você passará pela etapa de construção do absoluto zero do seu curso, com a criação estruturada do seu cronograma, definição da carga horária, conteúdo a ser apresentado e demonstrado durante a prática, a criação da sua apostila, certificação e também o seu material de slide e apresentação, e toda a ordem de estruturação completa e necessária. Em seguida, você vai aprender a fazer a preparação do seu negócio para a captação dos seus alunos. Vai aprender a atrair os alunos, a divulgação e venda do seu curso, vai aprender a fazer a precificação correta do seu treinamento e o seu posicionamento de marca e branding. Vai aprender ainda a elaboração de documentos e diretrizes internas, os contratos educacionais e outros documentos essenciais que vai precisar durante a estruturação do seu curso. Vamos falar também sobre a estrutura física para começar a dar as aulas, e as suas práticas. E também falaremos sobre a sua formalização e o seu funcionamento. E por fim, aprenderemos um dos conteúdos mais valiosos desse treinamento, que é a sua formação completa como professor. Te ensinaremos todo o passo a passo para uma apresentação de pequeno e grande público. As dinâmicas de sala de aula, a condução de aula com os variados perfis de alunos. Aprenderá as técnicas de aprendizado adulto, técnicas de comunicação, comportamento e postura. E por fim, aprenderemos um dos conteúdos mais valiosos desse treinamento, que é a sua formação completa como professor. Te ensinaremos todo passo a passo para uma apresentação de pequeno e grande público de alunos. As dinâmicas de salas de aula, a condução de aula com os variados perfis de alunos em sala. Aprenderemos também as técnicas de aprendizado adulto, técnicas de comunicação, comportamento e postura na hora da apresentação do seu curso. Falaremos também dos principais erros cometidos na sua apresentação, que poderia aí arruinar a sua carreira de educador. E vamos te ensinar a evitar cometer esses erros. Esse é o módulo que te formará como um professor, ensinando todo o passo a passo e oratória necessária para a criação desse profissional, que é você. E ainda vai aprender técnicas exclusivas para usar aí em sala de aula e impactar os seus alunos do começo ao fim do seu treinamento. Seja muito bem-vindo ao Master Beauty Pro, o nosso programa de treinamento de formação de educadores da beleza. Agora eu quero que você me conheça um pouquinho. Eu me chamo Rafaela Cássia, serei a sua professora do início ao fim desse treinamento. O conhecimento que eu te trago aqui foi o grande responsável que me possibilitou fundar as minhas escolas de beleza que hoje são referência em meu estado. Eu te trago experiências de 7 anos de referência de mercado de formação profissional. Tive muitos casos de sucesso de alunos nossos dessa formação e trago ainda um conhecimento que vai mudar a sua vida, assim como mudou a minha. Hoje eu agradeço a Deus por ter caído de cabeça nessa área de formação. Foi dando aulas, formando pessoas para novas habilidades que eu conquistei a minha liberdade financeira e a vida que eu sempre sonhei.
e tive os meus sonhos todos realizados. Hoje, a minha escola conta com 23 cursos nas mais diversas áreas da beleza e estética, como maquiagem, cabeleireiro, design de sobrancelha, unhas, cílios. Temos também personal bronze, micropigmentadores, depiladoras, massagistas, barbeiro, esteticista, tatuador e até body piercing. Gente, são cursos até de estética avançada também, como o de preenchimento e aplicação de toxina botulínica e vários outros. O diferencial para ter dado tão certo foi que construí uma metodologia única, rápida, que trará um aprendizado eficiente e de alto padrão e qualidade aí para o seu aluno. Todos esses cursos que oferecemos em nossa escola foram construídos por mim, com as dinâmicas escolhidas e testadas a dedo e que se tornaram hoje um sucesso desde o seu modelo teste. Então eu tenho bagagem para te trazer informações primordiais que vão enriquecer a criação desse seu projeto. E para você conhecer um pouco mais da minha história, como eu comecei na área de formação profissional, eu vou contar o motivo que me fez tomar a decisão de dar aulas. Eu tive mais que um motivo. O primeiro deles, eu, assim como você, eu sofri com agendas canceladas. Clientes que marcavam e não iam, com a falta de previsibilidade de ganho. Eu não sabia quanto que eu ia faturar em cada semana que começava. Às vezes era mês com baixo agendamento e quando tinha períodos bons de agendamento de cliente e precisava ir de uma equipe reforço, eu tinha problemas com a má qualificação das minhas contratações. Agora imagina você, em um fim de semana, contar com 8 clientes agendados e comparecer somente 3. E o meu plano de fazer melhorias naquela semana com aquele dinheiro não dava certo, sempre ia por água abaixo. Foi quando eu resolvi dar um basta e disse que a partir dali eu queria contar com previsibilidade. Sabe o que eu pensava? Que além de não querer mais passar por isso, como eu poderia faturar mais em escala? Faturar em escala, o que seria isso? Como fazer mais dinheiro usando o mesmo tempo? Foi pensando na escala e valores que eu poderia atingir que concluí a ideia da seguinte forma. Se fazendo um atendimento na área da beleza, por mais rápida que eu fosse e mais habilidosa e com um preço mais alto que eu cobrasse, eu só ia conseguir atender somente uma cliente por vez naquele horário. Já eu escalando em cursos, poderia atingir de 4 a 6 pessoas ao mesmo tempo em um treinamento e muitas vezes um curso com valor muito maior do que um serviço, né? Do que eu cobrava ali dentro de um atendimento. Então eu poderia multiplicar o valor que eu ia receber naquele mesmo tempo que eu usaria para poder atender os meus clientes. Então eu consegui perceber o quanto valoroso seria instalar aí cursos e treinamentos dentro do meu salão. Eu tinha meu espaço ali, um salão que muitas vezes do começo da semana estava vazio e as minhas cadeiras ali, paradas. E eu pensava, por que não usar esse tempo e esse espaço ensinando a minha habilidade? E foi juntando a ambição e a decisão de vencer que eu dei esse basta e resolvi olhar para o mercado de formação e qualificação. E foi em cima de uma das dores que eu estava vivendo onde eu apostei na minha melhor chance. E uma das grandes dificuldades que eu tinha era a contratação de parceiros em áreas que eu não dominava. Mas eu queria oferecer dentro do meu salão, eu queria aumentar a minha clientela, queria aumentar o volume dos meus agendamentos, por isso eu queria contratar novos serviços. Só que eu via o quanto despreparados estavam aquelas pessoas que eu fazia tentativa, onde muitas vezes eu mesmo não dominando a área, eu conseguia descomplicar informações aprendidas por aquele profissional que era até muito talentoso, mas por falta às vezes de entender uma coisa ali e outra aqui em seu aprendizado, ou até falta mesmo de informação, o tornava despreparado. Então eu começava a buscar informações daquilo que eu não tinha como habilidade, descomplicava aquela informação e ensinava de forma simples, rápida e prática. E era o ponto-chave para ele deslanchar e trazer o que eu almejava de objetivo, com a habilidade que ele tinha. Foi quando isso foi percebido, ou seja, essa habilidade se tornou percebida por mim. E eu pensei que poderia amadurecer a ideia e que se eu me preparasse, teria condições de fazer isso de forma profissional. E olha, muitas vezes isso pode acontecer com você.
e isso pode ser percebido pelas outras pessoas. E não cometa o erro que é achar que não. Quem vai determinar se você está preparado ou não para ensinar será o seu futuro aluno, quando ele te pagar. Se ele escolheu e confiou o dinheiro dele no seu conhecimento e em sua habilidade, ele acredita que você é a pessoa que vai ajudá-lo. E agora, para te dar um desfecho da minha história, eu não precisei de muito tempo para poder tomar a segunda decisão mais importante profissional da minha vida. Quando eu vi que eu tinha acertado a mão naquele modelo de negócio, eu transformei o meu salão em uma escola de cursos. Comecei com 4 cursos e 2 cadeiras e hoje se transformou em 2 unidades regionais com 23 cursos e com centenas de matrículas mensais. Criei a minha marca própria com uma ideia e metodologia totalmente diferente do que era visto no mercado e esse diferencial me trouxe destaque, premiações e muito crescimento. 80% hoje do meu corpo docente de professores foram formados por mim, contando com mais de 42 professores de beleza contratados e uma equipe fantástica que me ajuda a gerir as unidades e que mantém um ritmo acelerado de expansão. E com esse sucesso que eu tive e com o pedido de muitos alunos que tinham vontade de ensinar, de oferecer seus cursos em seus espaços como forma de renda complementar, eu tomei a decisão de tornar acessível a primeira e única formação de educadores da beleza. Podem buscar as datas dos primeiros vídeos de YouTube, posts no Instagram, Facebook referente à formação e verá que fomos o primeiro curso aí de formação profissional do Brasil. E hoje somos os únicos do Brasil com a formação mais completa que vai te ensinar não somente a criar um curso presencial com segurança do que você está fazendo, mas também vai te ensinar a ser um professor de excelente sucesso. Esse treinamento, ele vai além do objetivo de te formar. Ele tem a missão de te proporcionar o crescimento e expansão, assim como aconteceu comigo. Esse treinamento ele iniciou no formato presencial e agora eu estou disponibilizando também no formato 100% digital. E uma coisa eu garanto, você sairá do final desse programa de formação transformado. Vai viver uma experiência inesquecível. Tão inesquecível quanto os meus alunos do programa de formação presencial. Agora não perca mais nenhum minuto do seu precioso tempo e adquira a transformação da sua vida e da sua carreira profissional clicando aqui no nosso botão de compra aqui embaixo. Eu te espero como meu aluno nesse super treinamento. Até já, turma, nos encontramos agora na plataforma.